Doutora Denise Albano, professora da Universidade Federal de Sergipe e também doutora em Direito. Quais são os objetivos desse consórcio judiciário Luiz Inácio, PT e a extrema-direita? Eles, sem dúvida, não querem perder de forma alguma o controle absoluto que detém sobre a máquina pública, sobre o sistema político brasileiro. Eles acham que apenas uma vertente no espectro político-ideológico é que pode prevalecer, que é essa vertente de esquerda ou de centro-esquerda, como já tivemos aqui no Brasil, o que se convencionou chamar de teatro das tesouras. O PT acusava o PSDB, as duas forças políticas maiores do país, antes do advento do fenômeno Bolsonaro, e aí era o chamado teatro das tesouras, em que o PT acusava o PSDB de ser de direita, quando nunca foi, enquanto o PSDB atacava o PT, dizendo que era de extrema esquerda, quando o PT sempre ficou ali, sim, na esquerda, claramente, e deixava um radicalismo maior expresso em partidos como o PSOL, mesmo o PCdoB. E aí temos esse fenômeno em que a maioria dos brasileiros se descobre, se reconhece como sendo conservador, de direita, sempre esse eleitorado capturado, enganado por candidatos, como eu disse, do PSDB, do MDB, do antigo PFL, depois Democratas, hoje União Brasil, esses partidos de um centrão, mas que sempre ia e se alinhava aos partidos de esquerda que se alternaram no poder, não é? Lula, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Temer também alinhado a esse grupo, tanto é que foi vice da Dilma, e com o advento da eleição, que eles não acreditavam que era um candidato viável, Bolsonaro, tivemos aí essa eleição bastante atribulada em 2022. Lembremos a fala do ministro Barroso, em que no evento na Uni, ele, em alto e bom tom, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Então, são muitas as evidências de que eles elegeram Bolsonaro e todos os que não são alinhados ao petismo, ao progressismo, como bolsonaristas. E veja que o Marcel Van Hatten, que é da oposição, mas que jamais você pode dizer que é propriamente um bolsonarista. Mas todos os que não estão alinhados ao projeto de poder do STF, do consórcio STF e PT, são aí taxados de bolsonaristas, radicais, extremistas que ameaçam o Estado Democrático de Direito. E usam essa estratégia do medo. Prendem, perseguem, colocam a Polícia Federal, que deixa de ter a natureza de uma polícia de Estado, de uma instituição de Estado, para servir, o que tudo indica, a um governo de ocasião. E é lamentável que a Polícia Federal, antes tão prestigiada, o próprio Exército, as Forças Armadas, antes tão respeitados, e o que constatamos é cada vez mais essas instituições descendo ladeira abaixo na avaliação da população, exatamente porque a população, em sua grande maioria, se dá conta que elas estão a serviço de um regime autoritário que hoje temos instalado no país. Doutora Denise, pesquisas recentes que os brasileiros, como a senhora disse também no início da sua fala, são conservadores, a maioria, e até aqueles que votaram no atual comunista Luiz Inácio. Lula termina o primeiro ano de mandato rejeitado por 16% dos que o elegeram. Aqueles 49%, 16% já rejeitam. Isso aí tem algo a ver com esse medo da extrema esquerda, doutora Denise, de perder o poder?
Sim, eles estão constatando que o estelionato eleitoral veio pesado na última eleição. Prometeram picanha, cerveja, e hoje qualquer pessoa que frequente feira, que vá ao supermercado, constata aí uma inflação em escalada assustadora. Sem dúvida, prometeram também aí que o país deixaria de ser um pária internacional, e hoje o que vemos é o país alinhado a regimes ditatoriais que defende, inclusive, até grupo terrorista, e repercutiu muito nas redes sociais no dia de ontem, que um senhor que se converteu ao islamismo e que era assessor de um importante parlamentar, o Said Tenório, em que ele estava num evento no Ministério dos Direitos Humanos e zombou de uma mulher, uma jovem que havia sido sequestrada e tudo indica abusada, porque inclusive estava com as calças todas sujas, o que se levantou a suspeita de que ela fora vítima de estupro, de abusos, e ele ainda zombou da condição dessa mulher. Então, como é que um senhor desse tem assento, depois do episódio, né, da dama do tráfico, fazendo um périplo também, tendo visitado, sendo recebido em eventos de ministérios, Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, tivemos esse episódio. Então, é um governo que, sem dúvida, dizer que é a favor dos direitos humanos, que é a favor dos Yanomamis quando estão sendo mortos, dizimados, a favor do meio ambiente, onde o país vem batendo recordes de queimadas, um desemprego crescente, milhares de empresas fechando, inflação em escalada, e eles estão percebendo que nas eleições municipais deste ano e daqui a 2 anos, na nova eleição presidencial, as chances do PT se evaporam. Progressivamente estão aí sendo minadas as chances de que novamente um petista ocupe a presidência. E assim passam a querer calar a população, vigiar as redes sociais, disseminar, não é, um momento difuso de medo, de pavor, e por isso prendem inocentes, mantêm um jornalista quase 1 ano confinado, sem sequer uma denúncia formulada contra ele, um jornalista do Norte que estava de férias em Brasília e, diante dos eventos do 8 de janeiro, se apresentou à polícia dizendo que era jornalista e que estava lá, então aproveitaria a oportunidade para cobrir o que estava acontecendo para o seu blog. Embora seja conservador ou de direita, ele estava ali fazendo um trabalho jornalístico e foi liberado com tornozeleira eletrônica porque há suspeita de que ele está com câncer. Certamente aí uma situação que agravou sua saúde por conta desse confinamento tão duradouro em condições precárias de um inocente. Então eles usam essa estratégia do medo, do pavor, de uma polícia de Estado que serve a um governo, a um consórcio autoritário, e não é à toa, não era Ivan Carlos Jordi, líder da oposição, pré-candidato a prefeito da cidade de uma das cidades mais ricas do Rio de Janeiro, Niterói, de maior qualidade de vida do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói, o Carlos Jordi candidato, e o Ramagem, pré-candidato pelo PL, também à Prefeitura do Rio de Janeiro. Não creio ser mera coincidência que eles tenham sido alvos de recentes investidas da Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes em seus gabinetes e em suas casas. E como os parlamentares, não é? O deputado Sóstenes, o próprio Carlos Jordi, Marcel Van Hatten, e tantos outros, alertando que hoje nós temos um Congresso Nacional
praticamente de joelhos, eu não diria nem de joelhos, não é? Completamente pisoteados, não é? Ao nível inteiro do chão, por conta dessa negligência, dessa omissão covarde dos seus presidentes, que até hoje estão em silêncio sobre esses episódios de polícia invadir, eu chamo esse termo, invadir gabinetes de parlamentares a partir exatamente de investigações para lá de questionáveis.